Bom, pessoal, olhando aí nos slides, o tópico em que nós paramos na aula passada, vou voltar no slide aqui só para localizá-los, tá? Nós paramos nesse projeto aqui de memória cache, tá? Ou seja, foi o primeiro desenho de cache, a primeira visão, um pouquinho mais no nível de projeto, né? Com um design aí de uma cache mapeada diretamente, tá? Que é a cache mais simples, né? Que nós temos é uma cache mapeada diretamente com a gente diz que é uma cache com associatividade 1, tá? E o que isso significa? Que, embora a gente possa ter, tá, numa cache mapeada diretamente, várias words por bloco, tá? Isso para explorar a localidade, né? Localidade espacial. Mesmo que nós tenhamos várias words por bloco, cada linha de cache, tá? Cada linha dessa cache tem apenas um bloco, tá? Isso é uma cache com associatividade 1. Um bloco por linha de cache, tá? A gente vai mudar a associatividade já no próximo projeto, mas antes de fazer isso, tá? Só lembrando a vocês que o nosso foco é entender não o hardware em si da cache, mas o projeto lógico desse hardware, né, que vai fazer com que a gente entenda como que funciona o mapeamento, né? Dependendo do projeto dessa cache, ou seja, da quantidade de blocos que ela tem, da associatividade que ela tem, da quantidade de words por bloco, a gente consegue fazer um desenho dessa cache que permita a gente entender o mapeamento dos endereços de memória para os endereços de cache, né? Ou seja, a gente consegue enxergar como funciona exatamente uma cache, desde o ponto de vista, né, do processador solicitando um dado que está num determinado endereço da memória principal e como que essa tradução do endereço da memória principal acontece, né, para que a gente chegue diretamente no bloco de cache correto, né? Então, esse mapeamento, embora o algoritmo seja sempre o mesmo, ele depende totalmente da configuração da cache, né? Então, para essa cache específica, com 256 blocos, com 16 words por bloco, a gente tem um determinado projeto de cache e um determinado mapeamento, né? Que depende muito dos bits que a gente separa para cada função dentro do mapeamento, né? Então, nós separamos desde... Deixa eu colocar uma outra corzinha aqui. Nós separamos, alguns bits para deslocamento do byte dentro da palavra, ou seja, para achar dentro de uma palavra de 4 bytes ou de 8 bytes, qual é o byte que o processador pediu, tá? Então, a gente sempre separa esses 2 bytes aqui, eles refletem o offset do byte dentro da palavra, tá? Em seguida, é o chamado block offset, tá? Que é o deslocamento dentro do bloco, né? Como encontrar a word, a palavra dentro do bloco, já que a gente tem, nesse exemplo aqui, cada bloco tem várias palavras, nesse caso, 16 palavras por bloco, qual é a palavra exata que o processador está solicitando? Quem faz essa seleção para a gente são os bits, que a gente separa como block offset, tá? Que são esses, nesse exemplo aqui, os próximos 4. Por que 4? Porque 2 a quarta é 16. Então, a gente separa exatamente os bits que permitem a gente selecionar lá embaixo no multiplexador qual é a word que a gente está interessado, e enviar essa word para o processador. Esse é o caminho que vai para o processador. Em seguida, o que a gente chamou de índice, tá? Também pode ser chamado de conjunto, tá? Qual é o índice ou conjunto de cache que a gente quer? Ou linha de cache, nesse exemplo que está bem simples aqui. Qual é a linha de cache que a gente está interessado? Existem de 0 a 255 linhas, um bloco por linha, né? Nesse exemplo. Então, a gente precisa, para achar uma entre 256, a gente precisa de 8 bits, tá? Porque 2 a oitava é igual a 256. Então, o índice serve para a gente achar a linha de cache que a gente tem interesse, tá? E, por último, tudo que sobrou é chamado de tag, tá? E a tag é guardada dentro da cache aqui, como identificador, né? Uma forma da gente validar se o bloco que a gente tem na cache é de fato o bloco que o processador está solicitando, tá? O que pode diferir, né? Você pode bater uma mesma linha de cache, mas ser um outro bloco da memória principal ali, tá? Quem vai fazer essa diferença ou quem vai fazer essa validação é a tag,
tá? Aqui nesse comparador aqui embaixo, tá? Então, fiz um resumo super rápido aqui do primeiro projeto que a gente trabalhou na aula passada, tá? Nós fizemos vários exercícios com mapeamentos, para ver se a gente conseguia fixar essa ideia, tá? O que vai mudar para o próximo projeto, que é o que a gente está vendo aqui como uma cache com associatividade, tá? Na verdade, todas as caches podem ser chamadas de associativas por conjunto, tá? Só que aquela mais simples que a gente viu é como se fosse associatividade 1, tá? Um bloco por conjunto, então ela é a mais simples. Agora, quando a gente pensa em associatividade maior do que 1, né, e aí a gente está generalizando aqui para uma cache anyway, né, ou seja, pode ser two-way, four-way, eight-way, a gente usa números que são sempre potências de 2, tá, para associatividade. Tem um motivo claro que já vai ficar bem óbvio para todos vocês, tá? Mas uma cache a gente diz que ela é associativa por conjunto, ou associativa com quantas vias, tá? São várias nomenclaturas que a gente pode usar para a mesma informação, tá? A gente pode dizer assim, ó, deixa eu até colocar aqui num textinho, tá? A gente pode dizer que é uma cache, por exemplo, é uma cache com associatividade. Esse nosso exemplo aqui é associatividade 4, tá? Esse desenho, associatividade 4. A gente pode dizer que é uma cache four-way, tá? A gente pode dizer que é uma cache de 4 vias, ou cache associativa com 4 vias. A gente pode dizer que é uma cache associativa com 4 blocos por conjunto. Ó, você vê que são nomenclaturas diferentes e, no final, todas essas nomenclaturas se referem a uma cache, a uma mesma cache, tá? Então, eu dei o exemplo da four-way, tá? Então, a gente tem, num conjunto de cache, em uma linha de cache, ou um conjunto, tá? Como esse que está aqui, nesse conjunto em cinza no projeto, tá? Nessa linha toda marcada em cinza, existem 4 blocos, tá? Qual que é a diferença de ter várias words por bloco ou de ter vários blocos, tá? Então, aqui, ó, nessa de cima, a gente tinha várias words por bloco. Nessa de baixo, a gente tem vários blocos no conjunto. Então, ó, cada bloco tem o seu bit de validade, ó. Esse é um bloco, esse é outro bloco, esse é outro bloco e esse é outro bloco, só que eles estão no mesmo conjunto. Então, cada um tem o seu bit de validade, cada um tem a sua tag. Ai, gente, vocês não estão vendo, né? Vou mostrar para vocês aqui. A minha gata tomando a minha água. Ai, sacanagem, né, Jade? Tá, manda abraço. Agora, tá? Gente, não me deixem tomar água. Daqui a pouco eu esqueço e tomo a água da gata. Deixa eu separar minha garrafinha aqui para ela. Daqui a pouco eu lembro da garrafa. Ai. Home office é ótimo. Acontece tudo. Então, aqui, ó. Tava falando, mostrando para vocês, né, que aqui a gente tem um conjunto e cada conjunto tem 4 blocos. Então, eles têm diferenças de validade, né? Um bloco no conjunto pode estar válido, o outro pode estar inválido, tá? E eles estão ainda no mesmo conjunto. Cada bloco tem a sua tag e cada bloco tem o seu conjunto de dados, tá? Então, é diferente de ter várias words por bloco, porque quando a gente tem várias words por bloco, ó, tudo isso aqui que está em cinza nesse primeiro projeto é um bloco de cache. Então, tem uma tag e um bit de validade e uma largura de 16 words, tá? Aqui não dá para a gente fazer um desenho com tudo isso completo, né? Porque não caberia, mas dentro desse campo dado, a gente pode ter várias words também. Aqui parece pequenininho, mas ele pode ter também largura maior, pode ter várias words. Então, a gente está estendendo o projeto, né? A gente pode ter várias words por bloco e agora vários blocos por linha, tá? Qual que é a diferença fundamental, né? Por que existe associatividade? Onde que a gente sai ganhando? O ganho é que a gente vai ter comparadores em paralelo, tá? Então, a gente deixou o projeto mais complexo, tá? Nos comparadores paralelos, de tal maneira
que se dentro de um conjunto a gente tiver blocos ocupados e blocos livres, tá? Ao chegar naquele conjunto, né, bater diretamente num determinado conjunto de cache, e a gente precisar colocar um novo dado na cache, a gente pode ocupar blocos livres, né, aqueles que estiverem inativos, tá? E deixar aqueles blocos que têm dados sem serem modificados, não precisa fazer transferência com a memória, né? Então, exatamente porque eles têm uma independência entre eles, ou os blocos dentro do conjunto são independentes, tá? Desvantagem. Desvantagem é complexidade de hardware, tá? A complexidade do hardware aqui embaixo, ó, você vê que apareceram comparadores em paralelo, apareceu uma porta ou enorme aqui, né, com várias... A porta em si não é um problema, né, mas os dados que chegam nela vêm de um multiplexador, né? Então a gente tem aqui um hardware que, na parte de controle final, aqui ficou um pouquinho mais complexo, tá? Eu já vou identificar cada um desses tópicos aqui para vocês, tá? Ver se da parte funcional tem algo que eu ainda preciso falar. Bom, só vou complementar aqui o que eu estava falando sobre a parte de funcional, né? Vamos supor que venha uma solicitação do processador e que no mapeamento a gente consiga distinguir aqui qual é o conjunto de cache, tá? Quando eu falar conjunto ou falar linha de cache, eu estou falando a mesma coisa nesse exemplo, tá? Então, eu com 8 bits aqui, eu consegui bater numa linha de cache, só que essa linha de cache agora, ela tem 4 blocos, tá? Então, o que significa? Que tem que ter em paralelo, ó, a comparação das tags, porque o dado que eu estou buscando pode estar em qualquer um dos 4 blocos. Agora, eu já não sei mais, eu já não estou batendo exatamente em um bloco, eu estou batendo em 4 blocos em paralelo. Tá? Então, eu estou batendo numa linha de cache, mas ela tem 4 blocos, então tem que ter essa comparação em paralelo. Não poderia ser uma sequência aqui, ou uma busca, senão ficaria muito ineficiente a cache. Tem que ser em paralelo. Tá? Então, aí compara a tag. Se essa cache estiver implementada corretamente, né, o que a gente espera é que somente um desses comparadores aqui vai ter o valor true. Vai colocar 1 e 0 aqui para ficar mais óbvio. Tá? Somente um desses comparadores aqui vai devolver 1, os demais vão devolver 0. Estou pensando caso tenha um hit nessa cache, né, um acerto de cache. O dado não poderia estar mais do que um bloco, só em um bloco, no máximo, ou em nenhum. Vamos supor que tenha como saída desse comparador aqui, que comparou a tag que está guardada no bloco, né, com a tag do endereço que veio lá do processador. Se deu valor 1, significa, beleza, encontrei o dado. Agora, esse dado precisa estar válido, por isso que passa por essa porta E, tá? Tem que estar válido, ou seja, tem que vir 1 também lá do bit de validade, para ter saída 1 aqui. Beleza. Nos demais, ou mesmo que os outros blocos estejam com 1 ou com 0, tá? Vou colocar valores aqui aleatórios, não vai fazer diferença, porque a porta E vai resultar aqui, ó, em 0, em falso, tá? Porque veio 0 lá do comparador. E aí? Bom, então agora a gente tem que definir se deu hit ou miss, né? Que é o que está acontecendo aqui no finalzinho. A porta O é a mais indicada nesse caso, ó, porque a gente vem com 1 daqui do primeiro bloco e 0 dos demais, né? Mas basta que um deles tenha dado verdadeiro para que tenha hit igual a 1. Tá? Então, nesse exemplo aqui foi um hit de cache, tá? Porque veio 1 daqui e daqui. Tá? Então, assim, o controle para determinar se é hit ou se é miss, tá? Legal. Tá? Não mudou muita coisa, a não ser que agora a gente tem um paralelismo, né? Então, a gente passou por uma porta ou. Né? E agora, dentro desse bloco que a gente acabou de determinar que é o bloco que tem o dado, ó, os dados vão aqui para um multiplexador. Porque, afinal de contas, no começo você não sabia se ia dar hit ou miss, em qual deles ia dar hit ou miss, ou se em nenhum deles, né? Então, a gente tinha dados chegando, ó, de todos os blocos, em paralelo também. E esse multiplexador aqui precisa ser capaz de selecionar dentre esses 4 dados qual é o de saída, tá? E aí, para selecionar o amarelinho, né, que é o que a gente tem interesse, nesse exemplo aqui, tá
está se utilizando os mesmos bits de saída daquela porta ou de todo mundo está vindo para cá, ó. Vai vir um só daquele que deu saída 1 e vai vir 0 dos demais, tá? Aí vocês podem estar confusos aí nesse sentido, antes que vocês se confundam por isso, né? Reparem que para o multiplexador 4:1, bastariam 2 bits de controle, tá? Só que a gente, por simplicidade aqui no projeto, a gente vai usar os próprios bits que vêm de saída lá dos hits para esse multiplexador. Ou seja, tá? Na prática, provavelmente o projeto não vai ser desse jeito, porque com 4 bits aqui, a gente poderia ter um multiplexador de 16:1, teria um hardware enorme sem necessidade, tá? Provavelmente isso aqui passaria por algum controle intermediário para transformar esses 4 em 2, e aí sim entrar num multiplexador de 4:1. Só que acho que por simplicidade o livro costuma mostrar assim, diretamente os bits sendo ligados aqui no multiplexador de 4:1. Ou seja, está sobrando controle, tá? Está sobrando bits de controle para esse multiplexador. Mas sobrando não é um problema para a gente nesse momento, então a gente mantém o projeto assim. Tá? Faltando não poderia, mas sobrando não teria problema. Tá? E assim, pessoal, com a associatividade, mudou um pouquinho a complexidade do processo de mapeamento, né, de encontrar ou não, de dar ou não hit, de encontrar ou não o dado, tá? Mas em termos desse mapeamento aqui em cima, ó, não vai mudar muita coisa, tá? E aí o que eu vou fazer em seguida com vocês é o mapeamento do endereço, como que a gente vai encontrar conjunto, qual é a word por bloco, qual é o bloco dentro do conjunto, tá? Vamos ver o que a gente vai fazer em termos de mapeamento, tá? Dúvidas aqui no projeto, pessoal? Deixa eu abrir o chat e ver se alguém... Nenhuma dúvida? Se tiver, gente, me chamem a qualquer momento aí e perguntem, tá? Para a gente poder seguir. Ó, antes de eu mostrar ali para vocês, me respondam uma coisa, por favor. Me digam por que essa cache tem 256 linhas, sendo que o total de blocos dela, no exemplo aqui, era 1024. Por que de uma especificação assim, ó? Uma cache associativa por conjunto, né, com 4 vias, com um total de 1024 blocos, acabaram gerando uma cache com 256 linhas. De onde saiu 256? Essa é a pergunta. A divisão, né? Ele dividiu os blocos, aliás, ele dividiu o número de blocos pelo número de vias, né? Exatamente, exatamente. Então, esse 256... ele não foi informado de antemão para a gente. O que foi informado de antemão para a gente é que a gente tem um total de 1024 blocos. Só que como é uma cache com 4 blocos por conjunto, então a gente tem 1024 blocos divididos, né, nas 4 vias, tá? Ou em conjuntos com 4 blocos. Há um total de 256 conjuntos, tá? Então isso aqui é o total de conjuntos, que é aquele mesmo índice da cache que a gente estava usando, né, o que a gente chama de índice, permanece. Só que agora a gente embutiu informação de associatividade aqui, tá? Então, quando a cache tem 1024 blocos e ela não tem associatividade, ou associatividade igual a 1, é uma cache com 1024 linhas. Mas quando a gente coloca associatividade, a gente tem que dividir a quantidade de blocos pela associatividade de cache, aí a gente tem o total de linhas dela, tá? Isso vai influenciar na quantidade de bits aqui de cima, ó, para a gente poder chegar até a linha de cache. A gente não vai precisar de 10, né, que 2 a 10 é 24, a gente só precisa de 8, porque 2 oitavos é 256, né? Então, com 8 bits a gente chega aqui. E daqui para frente tem o paralelismo, para descobrir em qual dos conjuntos, né? Em qual dos conjuntos não, em qual dos blocos do conjunto tem o dado que você está buscando, se é que ele está na cache, né? Então, aí tem um paralelismo ali. Então, as caches, a tendência é, você vai aumentando a associatividade, vai aumentando também a taxa de hits, né, a taxa de acertos. Essa é a tendência, tá? Mas, então, tem uma cache que é totalmente associativa, ou seja, a cache, o extremo, né, da associatividade é todos os blocos serem de um único conjunto.
e você ter paralelismo, né, como se fosse uma busca em paralelo, ao mesmo tempo você testar todos os blocos para ver se eles contêm ou não o dado. Essa seria a cache ideal, só que ela tem um hardware complexo e certamente inviável em muitos casos, para caches grandes inviável, né? Então, na prática, a gente fica com associatividade 2, 4, 8, né? Não é uma associatividade, não é full associativa, tá? Porque a full associativa, ela é teórica, tá? Ela teria um benefício enorme, mas ela é teórica, porque o hardware aqui de controle ficaria muito complexo, aumentaria muito em área, provavelmente em consumo também, tá? Então, não valeria tanto o esforço. Dentro aqui, pessoal, agora do mapeamento, olhando o endereço, isso aqui que a gente está olhando agora, são, nesse exemplo, 64 bits de endereço, tá? A gente está falando de uma word de 8 bytes ou 64 bits. Vou escrever aqui para a gente não se esquecer, porque nos nossos outros exemplos a gente estava fazendo de 32, né? Words de 64 bits ou 8 bytes, tá? É nesse exemplo. Eu preciso saber essa informação, vou colocar aqui embaixo para a gente não se esquecer. Por isso que tem desde o bit 0 até o bit 63, nesse meu exemplo aqui, tá? Suponha que essa cache, ó, seja... fazer o seguinte, eu não vou nessa parte aqui agora, vou nessa daqui, eu vou olhar um exemplo específico primeiro e depois a gente generaliza no restante do slide. Vamos pegar como exemplo. A cache é associativa com 8 vias, tá? Tem 1024 blocos no total, 4 words por bloco, e words de 8 bytes, ou seja, 64 bits. Essa última informação foi a que eu escrevi em vermelho para vocês ali embaixo, tá? Então, separar os bits, aqui, ó, separar os bits do endereço em byte offset, block offset, índice ou conjunto, e tag, tá? A gente vai partir desse enunciado aqui. Então, vamos item por item. Primeiro deles, byte offset. Eu vou separar 3 bits para byte offset. Por que 3 bits? Porque lá embaixo, ó, que eu tinha anotado, vou voltar aqui, como 2 ao cubo é igual a 8, 3 bits são suficientes para byte offset, tá? Então, eu preciso, caso eu tenha words de 64 bits ou de 8 bytes, para eu achar um byte dentro da word, eu preciso de 3 bits. Então, eu vou separar lá no byte offset esses últimos 3 bits, eles me dão como se fosse o endereço, né, o deslocamento do byte dentro da palavra. Caso o processador queira um byte específico da palavra, com esses 3 bits ele consegue distinguir entre os 8. Tá? Os 8 bytes. Os próximos, pessoal, os próximos bits do endereço vão ser para encontrar o bloco dentro da palavra, o word dentro do bloco. Tá? Então, eu tenho ali, ó, 4 words por bloco. Tá? Se eu tenho 4 words por bloco, com 2 bits eu consigo encontrar uma específica word, né, dentro de um bloco. Então, se o bloco tem 4 words, eu posso dizer que um dos blocos é o 00, o outro é o 01, o outro é o 10 e o outro é o 11. Então, com 2 bits eu consigo distinguir 1 entre 4, tá? Por isso que eu separei 2. Então, eu já tenho 3 aqui separados, 2 aqui separados. Tá? Já tenho 5 bits ocupados para funções específicas. Próximo passo é encontrar qual é o conjunto dentro daquela cache, ou qual a linha de cache que eu devo bater. Aí aqui entra a associatividade e a quantidade de blocos, ó. A gente tem 1024 blocos no total, e são 8 blocos por conjunto. 1024 dividido por 8 dá 128 conjuntos. Isso significa, mesma coisa que 2 à sétima, por isso que eu preciso de 7 bits para identificar um conjunto dentro de todos os 128, tá? Com 7 bits eu consigo fazer isso. Então, foram 3, depois 2 e depois 7, tá? 5 mais 7, 12. Tirando esses 12
dos 64, sobram 52 bits para tag. Então, o restante todo é tag, tá? Então, esse exemplo para uma cache 8-way, você vê que todo o hardware de mapeamento está preparado para essa cache, né? Não tem como você estender, mexer no hardware depois do projeto pronto. Tá? Então, tendo os valores aqui do projeto de cache, você consegue fazer um mapeamento bit a bit, né, dentro do endereço. Agora, pensando agora em generalizar, vamos colocar aqui as fórmulas de maneira mais genérica, né? Suponha que a cache seja M-way, qualquer que seja M, potência de 2, tá? M-way, set associativa, ou seja, associativa por conjunto com 8 ou com M vias, tá? Tem um total de N blocos no total, P words por bloco e B bytes por word. Então, a gente, conhecendo M, N, P e B, né, aqui de maneira genérica, todos esses valores são potências de 2, tá? E a relação vai ser sempre essa, ó, byte offset, log de B bits, né? Quantos bits a gente precisa para byte offset? Log de B, onde B é a quantidade de bytes dentro de uma word, tá? Block offset, log de P, onde P é a quantidade de words por bloco. Índice ou conjunto, log de N sobre M, onde N é o total de blocos, M é a associatividade, tá? Que foi aquele 1024 por 8 no exemplo. Essa é a quantidade de bits, e tag todo o restante. Tá? Então, se a gente quiser colocar a fórmula para tag também, vai ser 8 vezes o B, né? Porque B é a quantidade de bytes por word e cada byte tem 8 bits. Então, 8B é a quantidade de bits total, menos tudo aquilo que você já utilizou para outras funções ali dentro do endereço. Tá? Esse é o total de bits da tag, é tudo que sobrou. Tá? Então, aqui, pessoal, nesse slide é bom ter ele sempre em mãos, né? Porque, na dúvida, vocês têm aqui as formulazinhas gerais, né, com variáveis genéricas aqui, suficiente para você aplicar em qualquer projeto, tá? Então, isso aqui é bom ter ele bem claro, né? Embora, se você ninguém vai precisar decorar as formulazinhas, né? Se entender a função de cada um dos campos, né? E tendo uma cache específica, assim, ó, descrita de alguma maneira parecida com essa que eu coloquei aqui, é muito fácil a gente inferir as fórmulas, né? Porque a gente já entendeu o que significa cada um dos tópicos aqui em cima, tá? Dos campos aqui do endereço. Mas na falta aí de conseguir inferir, estão aqui as formulazinhas prontas. Para a gente finalizar essa partezinha aqui, que inclusive eu vou fechar o vídeo e já disponibilizar separado para não misturar com o próximo tópico, que é a parte de desempenho. Para a gente finalizar, eu queria que vocês fizessem esse exercício aqui, ó. Projetar uma cache associativa por conjunto, né, com 2 vias, tá? um total de 512 blocos com 4 words e words de 64 bits, tá? Deixa eu ver se aqui fala... Aqui é outra. Vamos tentar desenhar primeiro essa cache, mesmo que o meu desenho aqui seja bem alto nível, para a gente não perder muito tempo, eu queria que vocês depois fizessem com bastante critério aqui e conseguissem dizer para a gente aqui qual a quantidade de linhas, qual a largura dos blocos. Vamos ver se num desenho mais ou menos aqui eu consigo expressar para vocês, e quero que vocês tentem fazer de vocês aí também, tá? Vamos começar assim, ó. Quantos blocos por conjunto a gente tem nessa cache? Me responda aí, quantos blocos por conjunto? O Gabriel falou 256. Acho que você está falando 256, Gabriel. Quantos conjuntos eu tenho? Ó, eu tenho a impressão que o teu 256, ó, é daqui que você está tirando. De 0 a 255.
ver se é isso, porque olha só, são 512 blocos no total. Então, tem a cache no total tem 512 blocos, mas ela tem duas vias. O que vocês fazem para não se esquecer na hora de desenhar ou não se confundir mais? Se é duas vias, pessoal, não são dois conjuntos, são dois comparadores aqui, ó. Faz essa associação na cabeça de vocês aí que vocês não vão esquecer mais, que é a que eu faço para também não errar, tá? Porque quando a gente fala duas vias, imagine que vias é isso aqui, ó, tá? É um paralelismo de dois comparadores, ou seja, dois blocos por conjunto. Tá? Então, quando a gente falou aqui duas vias, isso significa para a gente a mesma coisa que dois blocos por conjunto. Dois blocos por conjunto. Então, a gente vai ter bit de validade, tag e dados. Para um bloco, bit de validade, tag e dados para outro bloco. Tá? A gente quer ver, tag, dados. V, tag, dados. Como se fosse bloco, como se isso aqui fosse o bloco 1 do conjunto, ou ia ser que o bloco 0, tá? Para falar em como se fosse bloco 0, bloco 1, tá? Então a gente tem dois blocos por conjunto. Eu não vou colocar isso aqui para não confundir vocês, porque não existe um endereço de bloco, né? Seriam dois blocos por conjunto, só que a gente não tem uma ordem entre eles, tá? Os dados podem estar no primeiro ou no segundo e não tem um mapeamento exato para qual bloco dentro do conjunto a gente tem o dado. Tá? Então, exatamente por isso que existe o paralelismo ali na hora da comparação. Esse paralelismo, pessoal, é em nível de... Deixa eu ver se eu consigo aqui. Não consigo. Acho que eu tenho que... Aí desenhar de novo aqui, ó, a tag que é comparada ali, estava aparecendo que era o dado. A gente vai ter uma tag aqui. Aqui. Beleza, aí a resposta que o Gabriel deu é a mais comum quando a gente se confunde aqui, que é o seguinte... Quando a gente fala duas vias, não significa dois conjuntos, significa 256 conjuntos, cada conjunto com dois blocos. Tá? Por isso que a gente tem 0 a 255 aqui. Ou seja, cada linha de cache aqui, ó, corresponde a dois blocos, tá? Daí deu um total de 512 nessa cache, tá? Bloco 0, bloco 1 e assim por diante. Até o bloco 255. Tá? Essa é a nossa cache em termos de conjuntos, pelo menos. Tá? Agora, o restante das informações, ó, blocos com 4 words. Aí aqui, ó, pessoal, vou tentar fazer uma divisão pontilhada para não dividir o conjunto ali, não confundir conjunto com word. Vou dividir, ó, tá vendo que agora esse bloco aqui, ó, de dados, né? Os dados desse bloco tem 4 words. Tá? E os blocos desse dado aqui, ó, os dados desse segundo bloco também vão ter 4 words. 4W, vou colocar 4 words. Quem está falando aqui, ó, blocos com 4 words. Vale para os dois blocos, tá? E o word de 64 bits. Então, cada campo aqui, ó, por exemplo, esse aqui, ó, que é uma word, tem 8 bytes. Esse aqui tem mais 8 bytes. Esse aqui tem mais 8 bytes. E esse aqui tem mais 8 bytes. Tá? Então, com essas informações que a gente tem ali no enunciado, a gente consegue desenhar direitinho essa cache, toda a parte de dados dela. Toda a quantidade de bits, né, para tag, que é o que vai sobrar depois de fazer todos os mapeamentos, tá?
tá? Quero que vocês desenhem com quantidade de bits aqui. Depois do comparador ali embaixo, tem que passar por uma portinha E, né? Aqui, ó. Um E, com o bit de validade. Isso aqui indica... não, ainda não é o hit. Aqui, essa aqui vai acontecer também. Da igualdade passa por uma porta E. E esses dois aqui, essas duas saídas, vão passar por uma porta OR. E isso aqui é um hit de cache. Hit igual a 1 ou hit igual a 0. Ou seja, hit igual a verdadeiro ou falso. Tá? Precisa a tag ter no comparador, né, da tag que vem lá do endereço, tanto para esse comparador quanto para esse. A comparação entre a tag do endereço solicitado e a tag guardada nos blocos tem que dar verdadeiro, pelo menos para um, né? A gente espera. Nunca vai dar verdadeiro para ambos, tá? Porque se tiver isso, quer dizer que tem dados dobrados na cache, não faz muito sentido. No máximo, vai dar verdadeiro para um dos dois. E ainda tem que ser verdadeiro também o bit de validade daquele bloco. Tá? Qualquer um dos dois que resulte em um aqui, ó, ou o primeiro ou o segundo, né? Ou o segundo e não o primeiro, tá? Vão resultar hit igual a 1. Nesse exemplo aqui eu estou dando alguns valores ali, estou supondo hit igual a 1, tá? Porque veio 1 daqui. Vai ficar faltando nesse desenho aqui para a gente não perder tempo e também porque eu não consigo desenhar esse monte de linhas aqui de forma adequada, mas aquele multiplexador que permite selecionar entre 4 words qual é o word que a gente está interessado, tá? Porque aqui, ó, a gente tem dados com 4 words, a gente precisa ainda multiplexá-los, né? Vou deixar essa parte do multiplexador para vocês. Como saída desse multiplexador que está faltando desenhar, vai a word para o processador, tá? Se o hit for igual a 1, a word vai para o processador, ok? Depois vocês terminam esse aqui? Beleza? Então tá. Com isso aqui, pessoal, e mais um exercício que eu quero que vocês façam com calma, que é de mapeamento, assim como a gente fez ali para cima, mas esse eu vou deixar para vocês. Com isso aqui a gente fecha toda a parte de projeto e tem que começar a parte de performance de cache, ou seja, de desempenho. Como que a gente vai agora olhando duas caches, né, dizer qual que está se saindo melhor, né, ou qual que está com desempenho melhor, tá? E o desempenho de cache tem relação com taxa de hit, ou seja, taxa de acerto, tem relação com o tempo que você demora para descobrir se houve acerto ou falha. Então, tem um monte de dados que a gente vai obter agora com relação às caches, mas que elas estão influenciando o desempenho, né? Então, mas a gente precisa partir de um projeto, por isso que a gente parou praticamente 2 aulas, né, para falar de projeto. A gente precisa entender o projeto de cache, aí a partir do projeto de cache, agora a gente vai extrair algumas informações relativas a desempenho, tá? Então, se eu mostrar para vocês, né, depois da gente passar por todo esse tópico de cache, 2 projetos de cache diferentes, né, e colocar dados para vocês, parâmetros, né, ó, o tempo para descobrir se houve falha ou acerto X, o tempo para tratar uma falha Y, se eu conseguir passar esses parâmetros para vocês, vocês conseguem me devolver informação de qual cache tende a ter melhor desempenho dentre aquelas que eu passei, né, ou seja, qual delas vai ficar melhor para aquele conjunto a partir daquele conjunto de parâmetros que as define, né? Então, isso é um tópico bastante interessante, só que como ele foge um pouquinho da parte de projeto, né, tem várias outras definições, eu acho que eu vou finalizar a gravação aqui para colocar esse material como parte de projeto de cache associativa e começo um novo para desempenho, para não misturar, ok? Mas antes eu queria saber se esse tópicozinho aqui ficou tranquilo, dá para a gente passar para frente ou vocês querem ainda perguntar? Ó, o Gabriel falou que acho que não entendeu bem a nomenclatura. Associatividade de cache indica quantos blocos temos? Não. Vamos abrir aqui de novo, vou abrir um novo aqui, ó. Se eu falar isso aqui, ó, vamos fazer cache associativa por conjunto com 16 vias.
falar isso aqui, ó, cache com... Vamos colocar uma cache mais realista, né? Vamos colocar uma cache... Não chega a ser realista, né? Mas vamos colocar 1024. Vou colocar uma cache pequena para ele fazer as contas rápidas. Tá? Uma cache com 1024 blocos e associativa por conjunto com 16 vias. Tá? Com essas duas informações, a gente consegue inferir quantidade de conjuntos ou linhas de cache. Vamos lá, como que a gente faria isso? Ó, se a cache tem um total de 1024 blocos, a gente precisa distribuir essa quantidade de blocos no que é chamado de conjuntos ou linhas de cache. Tá? Quando eu falar conjunto e falar linha de cache desse projeto, é a mesma coisa. Tá? Então, eu preciso dividir... Não sei o que eu fiz, muito bem. Eu preciso dividir os 1024 blocos que ela tem pela quantidade de vias. Que é a mesma coisa que a quantidade de bloco por conjunto. Quer ver, ó? Vamos fazer assim. 16. Vou colocar as unidades aqui que vai ficar bem claro. Ó. Isso aqui, esse 1024 é dado em blocos. E esse 16 é dado em blocos por conjunto. Isso significa que o resultado daquela operação ali, vou poder colocar aqui, ó. O resultado dessa operação aqui vai ser expresso em quantidade de conjuntos. Essa é a unidade que eu tenho, ó, porque é bloco dividido por conjunto. Se você fizer né, tirar do denominador e inverter, você vai cortar bloco com bloco. Só desenhando, tá? É bloco dividido por bloco, dividido por conjunto. Estou falando agora só das unidades, né? É a mesma coisa que colocar assim, ó, bloco vezes conjunto por bloco. Só inverti o denominador, tá? Para tirar essa divisão aqui. Peguei o denominador e inverti. Bloco vezes conjunto por bloco. Se a gente cortar aqui, ó, no final a gente vai ter resposta em conjuntos. Quantos conjuntos ou linha de cache a gente tem? A gente vai ter os 1024 dividido por 16, que dá quanto? 64. 64, né? E aqui é 2 a décima dividido por 2 a quarta, tá? Deu o 2 a sexta. 64 conjuntos. Então, a gente tem, é como se fosse assim, ó, o conjunto 0 tem 16 blocos. O conjunto 1 também tem 16 blocos. E assim sucessivamente até o conjunto 63, que é o último, que também vai ter 16 blocos. Tá? Dentro de um conjunto, a gente não numera os blocos, porque os blocos eles não vão ter uma identificação. Os blocos eles são usados, aquele que tiver livre é utilizado. Né? Então, o dado, ao chegar em um conjunto, ele pode ocupar qualquer um dos 16 blocos. Essa que é a grande vantagem de cache. Dos 16 blocos, tem 15 ocupados, mas tem um livre. O dado vai para aquele que está livre. Porque dentro do bloco, dentro daquele conjunto, não existe uma distinção entre os blocos, não existe um mapeamento dentro, né, do conjunto. Qualquer bloco livre pode ser ocupado pelo dado que você está trazendo da memória para cache. Tá? Essa é a grande vantagem. Então, aqui a gente tem 64 vezes 16, dá o total de 1024 blocos. Tá? Melhorou a explicação aí, o entendimento sobre associatividade?
porque o Gabriel tinha perguntado, né? Mas essa pergunta do Gabriel aqui é a pergunta de todos, assim, ó. Quando você fala em associatividade, talvez o livro ou a teoria sobre isso poderia ter facilitado a nossa vida, né? Quando a gente está falando de associatividade, não é a quantidade de conjuntos. Que a primeira associação que a gente faz é associatividade é a quantidade de conjuntos. Não é. Associatividade é a quantidade de blocos por conjunto. Tá? Fazendo essa distinção, tirando essa confusão aqui da cabeça, daí para frente vai tranquilo, tá? Então, quando o enunciado fala associatividade a 16, não quer dizer 16 blocos, quer dizer 16 blocos por conjunto, tá? Quantidade de conjuntos é a quantidade de blocos dividido pela associatividade. Pode falar, tá bom? Essa associatividade, né? E tem a ver com relação ao espaço dentro de cada bloco, por exemplo. O tamanho do bloco? Não, a capacidade de armazenamento, né? Posso associar também a capacidade de armazenamento dele. Do bloco, não, mas do conjunto, sim. Porque, ó, o bloco, a capacidade de armazenamento de um bloco é dado pela quantidade de words que aquele bloco tem, tá? Então, aqui, ó, vou voltar no desenho aqui em cima. Um desenho pronto aqui, que é melhor, mais adequado. Ó, isso aqui é um bloco de cache, ó. Vou marcar em rosa. Esse aqui é outro bloco de cache. Eles estão no mesmo conjunto. No conjunto, faz de conta que é o 3 aqui. Conjunto 3. Esse aqui é outro bloco. Esse aqui é outro bloco. Dentro do mesmo conjunto. Tá? Então, a capacidade de um bloco é dado pelo tamanho que esse dado aqui tem, ou esse, que tem que ser igual, tá? Não tem blocos com tamanhos diferentes. Então, isso é a quantidade de words por bloco. Nesse exemplo aqui, deixa eu ver se ele fala aqui qual é a quantidade de words por bloco. É 4:1 também aqui. Deixa eu ver. Ó, aqui fala, ó. Não é aqui. Ah, esse aqui é uma word por bloco. Esse exemplo aqui, ó. Uma word por bloco. Tanto é que a gente não teve block offset. Tá? Não teve aquele campo de block offset que é uma word por bloco. Nesse exemplo. Nesse aqui de cima, a gente tinha 16 words por bloco. Tá? E não tinha associatividade. Tá? Nesse aqui a gente tem associatividade 4 com uma word por bloco. Então, a capacidade de um bloco é a quantidade de words que ele é capaz de armazenar. Isso não é a associatividade. A associatividade é a quantidade de blocos por conjunto, ou blocos por linha de cache. Então, a associatividade tem a ver com a capacidade de armazenamento de um conjunto, não de um bloco. Então, tem que desenhar vários aqui para clarear a ideia. Mas uma vez que pegue a ideia, fica bem sussa. E eu sei que todos vão fazer, porque os alunos da graduação têm as mesmas dúvidas e depois, na hora de fazer os exercícios, deslancham ali, entendem bem essa parte de cache. Essa parte não costuma ser problema para alunos em prova, nem nada. Mas ela é importante porque ela dá base para a gente entender a parte de desempenho com bastante critério. Mais dúvidas, turma? Podem perguntar à vontade. Se não tiver claro, não vamos passar adiante, não. Vamos sanar as dúvidas. Vou finalizando a gravação aqui, para eu poder liberar de forma